oficialmente lançado no Brasil em sua versão em português, o livro Criando um Segundo Cérebro, de Tiago Forte, apresenta um método e diversas estratégias que podem aí fundamentar sistemas de organização digital. E nesse vídeo eu vou implementar junto com vocês o método PARA, utilizando o Notion, para que a gente possa criar aí essa estrutura básica de um segundo cérebro com base em projetos, áreas, recursos e arquivos. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o segundo cérebro, eu sugiro que você faça isso antes de assistir esse vídeo, né? Porque aqui a gente vai realmente implementar, né, a metodologia proposta por Tiago. E como eu falei lá para vocês, o Tiago Forte, ele utiliza o Evernote para fazer a gestão do seu sistema mas ele faz a gestão de tarefas utilizando uma outra ferramenta, né? Então, basicamente, a estrutura que o Tiago utiliza lá, né, é garantir um espaço como sendo uma caixa de entrada, né, para que a gente possa fazer uma captura rápida e depois alocar exatamente essa anotação ou recurso, né, de acordo com projetos e áreas. E, é claro, as seções ou páginas ou pastas, né, de projetos, áreas, recursos e arquivos. Né? Se a gente fosse implementar basicamente no Notion, né, da mesma forma que ele faz no Evernote, a gente teria algo parecido com isso aqui, né? Simplesmente uma página, para que a gente possa aqui, a partir dela, organizar, e é isso a gente vê muito bem aqui nesse menu lateral, as seções de caixa de entrada, projetos, áreas, recursos e arquivos. E nesse sentido, a gente não estaria se preocupando necessariamente em relacionar, né, esses materiais. Porque o que o Tiago faz é, no momento de captura, né, ele já reflete sobre isso que eu estou capturando, né, vai me ajudar ali a avançar em algum dos meus projetos ativos, né, se sim, ele já vai, né, para a respectiva página desse projeto, né, se não, esse material que eu capturei agora, ele está relacionado a alguma área, né, da qual me responsabilizo em manter, então, se for esse o caso, ele já vai e direciona, né, esse material aqui para as áreas. Ou então, né, se for simplesmente um recurso, né, algo do meu interesse, que com certeza, né, pode ser que eu utilize em projetos futuros ou até mesmo em etapas futuras, né, de um projeto que eu já estou atuando, eu posso salvar nos meus recursos, né, para que eu possa com facilidade mover esse material, né, para a área de um projeto, por exemplo. Né? E se não se enquadra em nenhuma dessas categorias, não tem por que a gente capturar, não tem por que a gente registrar esse material. Né? Então, a gente pode simplesmente deletar. Né? A proposta dos arquivos é que a gente possa ali guardar aquilo que a gente já utilizou, né, que não está sendo mais necessário no momento, mas que a gente não quer necessariamente deletar. Então, no evento de lançamento, lá no Rio de Janeiro, né, no primeiro encontro que o Tiago teve no dia 15 de agosto com alguns de seus leitores, um rapaz perguntou para ele, né, o que necessariamente ele faz quando você utiliza algum recurso, né, em um projeto específico, mas depois você arquiva esse projeto e o recurso estava lá, né, dentro da pasta daquele projeto. Ele não necessariamente respondeu essa pergunta, mas basicamente o que ele faria era retomar, né, a sua seção de arquivos, dar uma olhada lá no que ele já trabalhou, né, que foi parecido, e aí ele pode mover de volta, né, esse recurso para um novo projeto. Então, existe essa flexibilidade, né? Aquele recurso, ele não vai estar preso no tempo, né, em que ele foi utilizado. Simplesmente isso pode ser movido de modo que o nosso segundo cérebro ele se retroalimenta, né, justamente por isso. E isso permite que a gente não inicie, né, todos os projetos que a gente se propõe a realizar do zero. Muitas vezes a gente já pode começar aí, né, de um passo mais avançado, porque a gente já atuou em algo parecido, já tem ali algo claro, né, um passo claro de onde começar. Então, basicamente seria isso, né? Você teria essas páginas e ele esclarece também essa questão de que nós precisamos estruturar, né, esse sistema também em diferentes ferramentas que a gente utilizar, né? Quanto menos melhor, mas é claro que muitas vezes a gente vai estar utilizando ali pelo menos duas. Então, por exemplo, né, se você usa o Notion e também usa o Google Drive, né, para guardar ali arquivos mais pesados, salvar e organizar documentos, né? Então, é interessante que você também faça essa organização por lá, né? Espelhe esse sistema lá, para que você também possa acessar com mais facilidade, né, isso no futuro. Então,
Então, a gente sabe que no Notion a gente tem diversas maneiras de utilizar as ferramentas que a gente tem aqui a nosso favor para fazer com que esse sistema funcione. Então, nesse vídeo eu vou mostrar uma proposta, fazer junto com vocês aqui passo a passo, uma proposta bastante simples, né, de como vocês poderão implementar o Para, né, na criação do seu segundo cérebro, personalizar esse sistema e torná-lo cada vez mais prático para a gente. Então, inicialmente, vamos criar uma página que a gente pode intitular, né, de meu segundo cérebro. Eu sempre inicio colocando esse divisor, diminuindo o texto, aumentando a largura da página e já vou atribuir um ícone aqui personalizado e que fica legal tanto no modo claro quanto no modo escuro. E aí, basicamente, o que a gente vai precisar fazer para estruturar isso é de 3 databases, não 4, 3 inicialmente, né? A gente vai precisar aqui de uma database para os projetos, né? Vamos seguindo aí a lógica do para, uma database para áreas e outra para recursos. No caso dos arquivos, o que a gente vai estruturar, na verdade, é uma página. Eu já vou deixar aqui também formatada direitinho. E depois a gente vai ver como essa página vai funcionar. Deixar ela quietinha aqui no final. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é editar essas propriedades do tipo tag, para que ela seja do tipo checkbox. E ela vai determinar justamente a nossa função arquivar. E isso eu vou fazer em todas as databases que eu criei até agora. Pronto. Para a gente ganhar espaço, eu vou alterar esse ícone aqui, ó, deixar igualzinho, né, o ícone da nossa página de arquivos. Então percebam que na estrutura proposta por Tiago, né, que ele utiliza lá no Evernote, ele tem essa visualização dos projetos que ele está atuando, mas não necessariamente informações adicionais, como prazos, o status, né? Ele simplesmente sabe que é algo que ele está trabalhando no momento porque está na sua pasta de projetos, né? E aqui no Notion a gente pode utilizar algumas ferramentas para ter mais detalhes sobre isso, né? Como, por exemplo, a propriedade data, para a gente especificar esse prazo de realização do projeto, uma propriedade do tipo status também, e a gente vai basicamente ainda tornar isso mais prático, de modo que a gente precisa criar aqui a nossa seção de tarefas, são essa parte ainda mais acionável, né? E a gente vai criar aqui uma database dedicada a essas tarefas. Então aqui também da mesma forma, vou definir como arquivar, e essa é realmente opcional, porque acredito que uma tarefa, né, ela pode simplesmente ser excluída, né, se não tiver mais a proposta de ser realizada. Vou colocar aqui também a data de realização dessa tarefa e ainda o status, que vai ser do tipo caixa de seleção, né, para que a gente possa aí marcar de fato quando ela estiver concluída. Então, o que é interessante aqui é que nos projetos a gente possa relacionar com tarefas, né? Então, eu vou criar aqui uma relação com essa database de projetos, né? Vou determinar aqui que isso seja visível nas duas databases. A partir do momento que a gente pode atribuir tarefas aos nossos projetos, a gente pode acompanhar o progresso de realização desse projeto, considerando a porcentagem de tarefas já concluídas relacionadas a ele. Então, a gente pode aqui criar um roll-up para extrair dessa relação esse progresso. Então, a relação de tarefas, a gente vai pegar aqui a porcentagem, ó, de tarefas marcadas ali como concluídas. Muitas vezes a gente vai querer realizar alguma tarefa que não necessariamente está relacionada a um projeto, mas tem relação com uma área. Então, a gente pode também relacionar as tarefas com as áreas. Então, vou criar aqui a relação, estabelecer aqui do mesmo jeito. A gente pode também relacionar, né, esses projetos com áreas, né? Então, vamos criar aqui uma relação com áreas do mesmo jeito. Então, aqui em áreas, necessariamente, a gente vai ter essas possibilidades, né, de ver os projetos relacionados, as tarefas relacionadas, mas principalmente os recursos relacionados, né? E esses recursos não vão ser simplesmente, né, aquilo que a gente salva da internet, por exemplo, né, algum material que a gente destaca de alguma referência, né, de fontes específicas, mas também as nossas anotações. Então, vou criar aqui essa relação
com a database de áreas. E da mesma forma, a gente também pode relacionar recursos a projetos, né? Projetos em que a gente vai estar ali realizando, utilizando um recurso específico. Então, vamos lá. Relacionar com projetos. E além disso, eu vou criar aqui uma propriedade do tipo URL para a gente ter aqui o link, né, de algum material específico que a gente queira consultar. Então, eu criei aqui alguns projetos, tarefas, áreas e recursos, né? Posso aqui estabelecer um ícone para cada um deles. Então, a gente pode estabelecer agora algumas conexões. Por exemplo, eu tenho aqui essas tarefas relacionadas a cada um dos projetos. E aqui a gente pode ter a relação com uma área também, né? Os projetos a gente consegue também relacionar, né, com alguma área específica. E aqui os recursos, se é algum recurso relacionado a uma área ou se são relacionados aqui a projetos. E aqui o progresso de realização desse projeto vai ser da forma que a gente já conhece, né? A partir do momento que a gente conclui uma tarefa relacionada, né, ao projeto, a gente vai ter aqui essa porcentagem evoluindo até que todas elas sejam concluídas, né? E aqui a gente pode alterar o status, né, desse projeto. Então, além dessa estrutura, o que a gente vai poder fazer, né, basicamente é de personalização, né, onde a gente vai poder estruturar aqui um dashboard, né, definir onde e como a gente vai visualizar esses dados, por exemplo. Então, é interessante que a gente possa refletir sobre isso, por quê, né? Por exemplo, aqui em áreas, eu acho muito mais interessante a gente ter uma visualização, por exemplo, aqui do tipo galeria, né? E que não necessariamente a gente visualize aquelas propriedades, né? Como a gente estava vendo aqui. E que a gente visualize apenas quando for necessário, quando a gente selecionar, né, essa área. E aí é interessante também, ó, que a gente possa pensar em como visualizar esses dados, né? Quando a gente tiver várias tarefas aqui relacionadas, a gente vai ter uma lista enorme. Então, de que forma a gente pode ver isso, né, na página desse projeto, para que a gente possa realmente focar naquilo que importa. Principalmente nessas propriedades do tipo relação, é interessante que a gente possa visualizá-las de uma forma diferente. Uma das possibilidades seria a gente visualizá-las, aqui eu mostrar como, uma seção da página. Então, a gente tem aqui as tarefas relacionadas, a gente tem aqui os recursos e a gente tem ainda as áreas. Eu vou até adicionar um recurso a esse projeto para a gente visualizar bem. Então, aqui a gente tem como seção das páginas. Ela sai dessa parte aqui, né, de simplesmente uma visualização dos itens, para que a gente possa ter mais dados aqui. Por quê? Porque a gente pode, aqui nos 3 pontinhos, ainda visualizar outras coisas, como, por exemplo, em tarefa, é interessante a gente visualizar essa propriedade de status, né, que eu posso aqui ordenar, para a gente poder já marcar diretamente daqui, né, a conclusão dessa tarefa. A gente pode visualizar ainda a data, né, esse prazo aí de conclusão que é interessante. Então, aqui embaixo, ó, quando eu definir, né, eu consigo visualizar aqui. A gente poderia transformar essa propriedade que está como uma seção da página em uma visualização mínima, e aí a gente vai ter simplesmente a contagem aqui de itens relacionados, e a gente pode criar visualizações das databases aqui, né, relacionadas. Então, por exemplo, aqui de tarefas, eu posso copiar o link dessa database, colar aqui, vou até criar um separador, né? E aí eu vou filtrar para que os projetos sejam simplesmente relacionados a esse projeto, né? Claro. E além disso, eu vou criar aqui um filtro com relação ao status, definido aqui que eu quero ver apenas as tarefas desmarcadas. Então, eu posso ter aqui essa estrutura, né? E manipular melhor aqui esses dados. Então, isso aqui eu posso ocultar. E vou ter simplesmente aqui essas propriedades. E aí eu posso fazer isso também para recursos, né? E o que mais eu desejar aqui implementar nesse meu sistema, né? Eu criei aqui uma página para exemplificar, mas a ideia é que a gente possa criar essa estrutura aqui como um modelo de página, né, dessa database, para que todo projeto que eu crie, ele já venha ali com a sua database, né, estruturada, com filtro já definido para esse projeto, de modo que a gente possa ali criar
as tarefas relacionadas aqui mesmo da página do projeto e não, né, precisar vir para a página de tarefas, né? Então, aqui a gente pode também mexer nessa visualização, né? Eu posso visualizar esses projetos de acordo com o seu status, então eu posso deixá-los dessa forma, né? Eu posso criar aqui ainda outras categorias, né? Posso deixar aqui a propriedade de progresso visível, até mesmo o prazo, se for interessante, né? E aí, para os projetos concluídos, eu vou ocultar essa visualização, porque ele fica aqui, né, como sendo uma seçãozinha oculta, né? Então, quando eu concluir esse projeto, eu posso simplesmente mover aqui, e aí ele vai considerar essa contagem. Então, eu posso também personalizar aqui essa view, com o mesmo ícone de projetos, né, e ocultar o seu título, né? Com relação a tarefas, a gente pode criar uma visualização de calendário. Deixa já eu definir aqui as datas. E aí a gente pode deixar aqui com a visualização semanal, por exemplo. Basta definir agora as propriedades. A gente pode ver as áreas e os projetos relacionados. E ainda, né, o status, para que a gente possa já marcar essa conclusão diretamente daqui. E assim como, né, a gente viu em projetos, a gente pode aqui filtrar também para ver apenas as tarefas que ainda não foram concluídas, né? É uma possibilidade. Aqui em áreas, a gente pode também deixar essa visualização do tipo galeria, bem simples mesmo, sem conteúdo à mostra. E os recursos, a gente pode tanto deixar, né, como uma lista, né, ou como uma galeria também, e deixaria principalmente visível aqui, né, esse link, e eu posso também deixar as áreas e projetos relacionados. Posso deixar dessa forma aqui com todas as suas propriedades alinhadinhas, né? Então, se eu quiser um acesso rápido, basta clicar aqui. E essa seção de arquivos, né, como é que a gente vai configurá-la? A intenção da seção de arquivos é que a gente tenha os projetos concluídos ou inativos, as áreas também que a gente não está mais, né, mantendo, e ainda os recursos que ou a gente já utilizou ou não necessariamente tem um interesse, né, em acessá-los agora. Então, o que eu vou fazer lá na área de arquivos eu vou copiar aqui o link, né, dessa database de projetos e vou criar aqui essa visualização com um filtro específico, o filtro, né, que me mostra apenas os projetos que realmente estão arquivados, né? E aí eu vou visualizá-los aqui. Eu posso ainda criar, né, essa visualização vinculada, né, já por aqui. Então, eu vou selecionar agora a database de áreas e vou fazer a mesma coisa. Vou estabelecer aqui um filtro, apenas áreas arquivadas, e ainda vou fazer isso para os recursos. Então, aqui, ó, arquivou um recurso, inclusive vamos selecionar aqui o filtro para marcar apenas o que não está arquivado, né? Ele já vai aparecer aqui. Então, você não vai perder, né? Vou até deixar aqui oculta essa opção, porque a gente já sabe que está arquivado. Então, ó, de forma básica, muito básica mesmo, né? Eu poderia aqui estabelecer o método para de organização digital dessa forma aqui no Notion, né? É claro que, com certeza, principalmente aqui nessa área de recursos, a gente poderia complementar um pouco mais, né? Com tags relacionadas ao tipo, né? O formato desses recursos, né? A gente pode estabelecer uma tag específica só para anotação, né? E visualizar realmente só notas que a gente fizer. A gente pode criar ainda uma database de tópicos de interesse, né? Onde a gente vai poder relacionar esse recurso a esse tópico. E aí, quando a gente arquivar um projeto no qual a gente utilizou um recurso que pode ser interessante para outro, a gente já deixa ele lá, né, nessa seção aí do tema, e a gente vai poder realocá-lo novamente, né? São possibilidades adicionais que eu posso estar trazendo aí em outro vídeo para a gente complementar ainda mais, né? Principalmente focando nessa questão da captura. A gente vai estar capturando basicamente esses recursos e fazendo anotações sobre eles. Então aproveitem aí, deixem as suas dúvidas e sugestões, né, sobre como a gente pode melhorar e aprimorar essa estrutura do segundo cérebro, porque com certeza eu vou trazer aí uma versão, né, aprimorada e vou discutir junto com vocês essas possibilidades. Então, se você gostou desse vídeo, assista esse aqui.